Vamos agora para a nossa aula de geografia, tá? Peço a vocês que abram na página 67, que nós iremos falar sobre agricultura. Gente, para desenvolver economia, tá? O ser humano desenvolve diversas atividades, né? Para poder se sustentar. Como? Que atividades são essas? Agricultura, pecuária, extrativismo, indústria e até o comércio. Mas hoje nós iremos falar sobre agricultura. O que é agricultura? É o cultivo de quê? Cultivo de vegetais. E esses vegetais, eles podem ser, gente, tanto consumido pelo próprio agricultor, como vendido, né? A variedade de produtos é grande, tá? E o cultivo depende de alguns fatores. Por exemplo, para se plantar, depende do tipo do solo e do clima daquela região. Então, chamamos de agricultor ou lavrador quem trabalha na agricultura ou quem orienta quem trabalha. Porque o agricultor, gente, ele tem que conhecer, tá? O tipo do solo, ele tem que conhecer o clima daquela região. Então, ele é quem verifica se é preciso adubar aquele solo, se é preciso irrigar ou se precisa drenar. Mas o profissional que tem esse conhecimento se chama agrônomo. Ele passa por uma faculdade para ter esse conhecimento, se precisa ser adubado, se o solo precisa ser irrigado, se o solo precisa ser drenado. Tem dois profissionais que estudam para isso, é o agrônomo ou o engenheiro agrônomo, porque ele analisa, gente, de forma científica o local a ser utilizado, identificando e resolvendo os problemas que surgirem. Então, o agricultor planta, mas quem tem esse conhecimento técnico do solo, né, do clima, é o agrônomo ou engenheiro agrônomo. Na página 68, já está falando que existem várias formas de cultivo, e dentre elas podemos destacar a monocultura, mono vem de uma, tá? A policultura, poli vem de várias. E a rotação de culturas e agricultura de subsistência. Vou explicar cada uma. Primeiro, a monocultura, como eu acabei de falar. Quando ocorre apenas uma determinada espécie a ser cultivada. Se o agricultor só plantou morango, só vai ter ali morango, tá? Já na policultura, ocorre quando há diversas espécies, olhem aqui a imagem, de vegetais a serem cultivadas em um só lugar. Algumas policulturas são realizadas com a técnica de rotação de cultura. O que é rotação? Girar. Girar como, tia? Essa prática consiste em dividir o solo em partes e mudar cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Por quê? Porque se eu ali plantei cenoura, então quando eu colher aquela cenoura, aquele solo vai ficar rico em substâncias que a cenoura necessita. Se eu for novamente ali plantar cenoura, então não vai surgir efeito, porque o solo está pobre daquela substância. Então eu tenho que fazer uma rotação de cultura. Se eu colhi cenoura, eu vou, né, e planto outra espécie que é para o solo dar tempo de recuperar as substâncias perdidas. Outra forma é o cultivo de subsistência. O que é subsistência? Né? É que consiste em cultivar espécies para sua sobrevivência. Daqueles que plantam, são os agricultores que plantam para poder sobreviver, né? Toda aquela plantação ele não vende, é para sustento da sua família. O uso de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo, assim como o uso de agrotóxicos. O que é agrotóxicos? Aquela substância química que é posta na vegetação para que os insetos, né, não a destrua. Mas o excesso do agrotóxico pode causar problemas também no ser humano que consome aquela alimentação, tá? Então, estamos aqui a imagem, tá vendo, de um cultivo de subsistência, né? Uma família plantando para poder sobreviver, e aqui embaixo, né, sendo posto os agrotóxicos. Então, na página 69, dando continuidade, são necessários alguns cuidados para que os vegetais estejam adequados para o consumo e para que não ocorra o esgotamento desse solo, ou seja, para manter esse solo fértil. Para que esse solo seja preservado, é preciso que cada replantio ele seja devidamente tratado. Isso
é só cientificamente? Não, isso também é na nossa legislação. Tem uma lei que obriga isso, tá, gente? A lei brasileira obriga o replantio em áreas que houve desmatamento para a manutenção e a preservação do solo e para que as plantações de frutas, verduras e legumes, tá? É importante desenvolver técnicas modernas junto com os agrônomos, os engenheiros agrônomos. Aí entra a parte científica desses profissionais, né? Que passam por uma universidade para fazer esse estudo. Então vamos lá, né? Observar alguns cuidados que devem ser tomados para preservar a natureza. Aí nós temos aqui: empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, adequar a espécie vegetal ao clima e ao solo da região onde será cultivada, não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas, utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo, não adubos químicos, tá? Ajustar por meio da irrigação ou drenagem. O que é irrigar? Molhar. O que é drenar? Retirar a água. A quantidade de água do solo necessária ao cultivo. Aproveitar melhor o solo por meio de técnicas modernas de cultivo. E fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo ou um engenheiro agrônomo. Então, essas são as técnicas, tá, gente? De preservação da agricultura. Então, vamos fixar o que nós aprendemos fazendo a atividade da página 70.